E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te mostrar como fazer uma redação no modelo Enem, né, com a tipologia textual dissertativa argumentativa. São dicas, macetes mesmo que dá para você inserir, né, na prática, e para que você também tenha um melhor desempenho e que você consiga estudar de uma maneira muito mais tranquila mesmo, sem tanta agonia. Mas antes de a gente começar o vídeo e antes de eu te passar essas dicas, né, de como fazer uma redação no modelo Enem, né, formato do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Quando a gente fala, né, da redação, a gente percebe que existem padrões e que a gente tem que também aplicar nisso, na nossa produção textual, de fato, porque são padrões que dá certo, né, que tem como você tirar mais de 900 na redação. E você só percebe isso quando você produz seu texto, quando você faz texto, né, faz redações, e você vai percebendo esses pequenos detalhes ali no dia a dia. Então eu acho que antes de mais nada, e antes de você saber como é o formato e como produzir uma redação, né, modelo Enem, antes de tudo você tem que treinar, você tem que ter em mente isso. Se você não treina, se você não pratica, fica muito difícil de você entender essa estrutura por completo e, de certa forma, tirar mais de 900, pelo menos aí mais de 800, né, 900 na redação. Mas vamos lá. Eu separei aqui em 3 partes o vídeo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro, vou falar um pouco sobre a introdução, então quais são os critérios, o que é exigido nesse parágrafo, e aí depois eu venho com o desenvolvimento e a conclusão, um passo de cada vez. Então vamos lá. Falando um pouco sobre a introdução primeiro. Primeiramente, a gente sabe que na introdução, a ideia central, né, o foco principal é você expor o tema da redação, porque o corretor ele precisa saber do que se trata o texto, e é logo na introdução que você já tem que deixar isso claro, né, para o corretor e para quem está lendo o seu texto. E além disso, a questão do repertório. Mas vamos lá, vamos por partes, para vocês também não ficarem perdidos. Primeiro, na introdução, a gente tem a exposição do tema, a tese, que é o nosso posicionamento crítico a respeito da problemática, né, do tema, enfim, e o projeto de texto. A questão do repertório sociocultural, ele é facultativo, ele é opcional, ou seja, você coloca se você quiser. Todas as redações de nota 1000, né, até então, foram com repertório na introdução. Eu não gostava de colocar um repertório na introdução, até um certo momento. Mas aí quando eu vi... porque quando eu estava estudando, não é que eu tirava nota baixa, eu tirava uma nota ok. Mas quando eu estava estudando, eu queria muito deixar a minha redação o mais perto possível dessas redações de nota 1000, né? Então eu tentava espelhar, né, entre aspas. E aí eu comecei a usar um repertório na introdução justamente por conta disso, porque eu percebi que um desses padrões das redações de nota 1000 era justamente esse, que todas as redações tinham um modelo, um repertório sociocultural no início. Então eu comecei a adotar isso. Mas é facultativo, você coloca se você quiser. E também não quer dizer que se você não colocou, você vai tirar uma nota baixa. Tudo. Não, isso é opcional, você coloca se você quiser. Então é importante que eu deixe isso claro também para vocês, porque eu acho que muita gente às vezes acha que tem que colocar, que é obrigatório, como é no desenvolvimento, já vou falar sobre isso. Mas não é, você coloca se você quiser. E aí quando a gente coloca um repertório na introdução, a gente também tem que tomar muito cuidado. Por que isso? Porque às vezes tem gente que coloca um repertório na introdução que não tem relação nenhuma com o tema e nem com a causa, com a consequência, né, com o projeto de texto que você vai deixar claro na sua introdução. Então, se você coloca um repertório sociocultural na introdução, você já tem que estar ciente, tem que estar ligado, que precisa relacionar com o tema. Porque se você não relacionar, se você não deixar isso bem ligado, né, bem coeso, bem coerente, você vai passar por alguns problemas quanto à questão da competência 2 e 3 também, né, principalmente. Porque vai avaliar justamente essas questões de como você relaciona o repertório com o tema, com suas ideias, com as informações, enfim. Então é isso. Primeiro passo, coloca o repertório na introdução, então relaciona com o tema. Não colocou, então já apresenta o tema logo de cara. Depois disso, a gente vai para a tese, nosso posicionamento crítico. Antes eu tinha muita dificuldade em deixar claro no texto a minha tese. E é algo muito importante porque é como se fosse um spoiler e é algo que você vai ter que validar e que vai ter que comprovar mesmo, reafirmar a todo momento no decorrer da sua redação, principalmente no desenvolvimento. Então, uma coisa que eu fiz para que eu conseguisse otimizar tempo e que me ajudasse também com isso, foi fazer uma tese coringa. Então a minha tese sempre, na maioria das vezes, das minhas redações, quem já leu, é sempre assim: representa uma sociedade alienada e passiva. Então no D1 eu sempre falo dessa questão da alienação, que é um argumento coringa, por sinal,
E no D2 eu sempre falo da questão da inércia, né, da sociedade não combater a problemática, ficar ali passiva, parada. Então, é uma tese que dá para você inserir em qualquer tema e é uma ótima forma de estudo, porque você consegue otimizar tempo e produzir um texto de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. E é isso. Depois da tese, mas também é opcional, eu coloco a tese coringa porque eu quero otimizar tempo na prova. Mas se você quiser criar a sua própria tese ali no momento, tudo bem também. Mas não deixe passar a tese, porque isso também é um ponto muito avaliado e o corretor percebe isso, né? Você tem que deixar claro no seu texto a tese. Você tem que colocar a tese, não pode deixar de lado. Por último, a gente tem um projeto de texto. E o projeto de texto é super tranquilo, então você pode colocar duas causas do problema, né? Em D1 você vai falar da causa 1, no D2 da causa 2. Você pode também falar causa e consequência. Eu prefiro, né, particularmente, prefiro causa e consequência. Então no D1 eu falo de uma causa do problema e no D2 de uma consequência do problema. E aí eu aprofundo melhor, eu trago informações, exemplos, né, explicações sobre isso, sobre a questão do projeto de texto, tanto a causa como a consequência. E também tem a questão de ponto positivo e ponto negativo. Só que esse projeto de texto, ele também não serve para qualquer tema, porque vão ter temas de redação que não tem ponto positivo. Então é muito difícil você fazer um modelo pronto, por exemplo, e estruturar com esse projeto de texto, né, com ponto positivo e ponto negativo, porque nem sempre vai ser possível adequar, né? Então, o que eu recomendo é você seguir os dois primeiros projetos de texto que eu mencionei aqui. Ou duas causas do problema, ou então causa e consequência, que vai dar tudo certo. E também não é para você aprofundar muito as informações, deixa isso para o desenvolvimento, essa é a função do desenvolvimento. Então, o ideal é que você deixe uma média, né, uma média legal, né, na introdução, é uma média de 4 a 6 linhas, certo? Não precisa falar muito, porque o foco está no desenvolvimento, essa questão de você aprofundar as ideias. Então, a função da introdução, de fato, é só você expor as ideias iniciais, as ideias principais do tema da redação, deixando claro sempre a tese e o projeto de texto. É isso. Então, vamos lá. Vamos agora para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu acho que já dei até a primeira dica para vocês, o foco do desenvolvimento é a explicação, é a argumentação, é trazer informações, dados, exemplos, explicações. Então, assim, tudo que você citou na introdução, tudo que você problematizou na introdução, é aqui que você vai aprofundar as ideias. É aqui que você vai mostrar o seu posicionamento crítico, vai defender o que você acredita, né? E vai validar sua tese, principalmente. Então, vamos lá. Primeiro passo do desenvolvimento. Traz um tópico de efeito, uma frase de efeito no início. Então, por exemplo, é possível perceber que o tema da redação persiste de modo atemporal na sociedade. É uma frase de efeito, só para iniciar seu parágrafo, né? Deixar ele bonitinho, né? Entre aspas, digamos assim. E aí depois disso que a gente coloca? A gente vai trazer o projeto de texto que a gente já tinha colocado na introdução, junto com a argumentação. Então perceba que já tem uma diferença aqui entre introdução e desenvolvimento. Na introdução a gente só trouxe o projeto de texto, né, a causa. Então a gente só citou. Aqui no desenvolvimento, além da gente citar novamente a causa, a gente também vai argumentar. Então, por exemplo, eu falei que a causa é a responsabilidade do Estado na introdução. Aí aqui agora, no desenvolvimento, eu vou falar. Vamos lá. Nesse sentido, percebe-se que a irresponsabilidade do Estado representa um desafio para a sociedade, visto que, né, porque, já que, na medida em que, e aí você vai explicar o porquê, porque o Estado, diante da problemática, ele é passivo, ele é inerte, ele não resolve o problema de acordo com dados e informações vistas em tal site, enfim. Deu para vocês entenderem um pouco? Então é aqui, é nesse momento que além de você citar, você vai argumentar. E é muito importante que você argumente, porque se você não argumentar, o corretor vai perceber e também vai descontar ponto. Então você tem que argumentar, não pode deixar de lado. É um outro ponto muito importante e que você tem que dar destaque, tem que dar uma maior atenção e tem que se preocupar bastante com isso. Às vezes a galera gosta de argumentar só com 2 linhas. Eu não gosto disso, eu acho que não é o ideal. E principalmente a galera que usa o modelo pronto. Então assim, o modelo pronto, e é o que eu sempre digo, ele é um suporte, é uma forma, é um material de apoio, né, para você otimizar tempo na prova, mas você também tem que fazer essa parte. Não adianta nada você pegar o modelo pronto, só colocar o tema da redação e a causa e acabou. Você tem que argumentar, você tem que fazer essa parte também. Então deixa em torno de umas 5, 6 linhas, 4 linhas, só para argumentação, só para falar do tema. E é isso. Aí depois disso, a gente tem o quê? O repertório sociocultural. Agora já tem uma diferença para a introdução, porque na introdução, como eu falei, o repertório ele é facultativo. Aqui ele não é mais facultativo, ele é obrigatório. Então você tem que colocar. E aí, depois disso, de você colocar o repertório, você relaciona com o tema, trazendo aqueles mesmos apontamentos que eu falei na introdução, relacionando, mostrando as ideias, né, por que eles se ligam, né? E por fim, o fechamento, que aí você traz uma frase de efeito, como se fosse a frase de efeito do início do desenvolvimento, mas é uma frase para você sintetizar tudo o que você disse no decorrer do seu texto. E aí se finaliza. Então isso aí serve tanto para o D1 como também para o D2, né, porque é o desenvolvimento, de modo geral.
E por fim, a gente tem a conclusão. A conclusão, para mim, é a mais tranquila de se entender, de como estruturar, né, de como fazer uma redação modelo Enem. Voltando agora para a conclusão, eu diria que a conclusão só tem que seguir mesmo as perguntas, né, que se tem nesse modelo, nessa parte, que são o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, né, para combater o problema, o modo e o meio, como isso vai ser feito, a finalidade, qual é o intuito disso e o detalhamento, bem semelhante também com a argumentação. Você não pode só citar, só mencionar o que vai ser feito, a proposta de intervenção, né, sem detalhar, sem trazer exemplos, explicações, como ela vai ser efetivada na prática. E aí, por fim, a gente tem o fechamento também, que é bem semelhante com o que eu acabei de mencionar em relação ao desenvolvimento. Você sintetiza, você finaliza, né, resume tudo o que você disse no decorrer do seu texto. Mas é isso, galera. Eu acho que de um modo geral deu para vocês entenderem um pouco, né, de como fazer a redação, de como fazer uma redação no modelo Enem, né, com a tipologia textual dissertativa, argumentativa. O ideal é que você sempre deixe na terceira pessoa do singular, né, de preferência, que é como é exigido e cobrado na redação. E acho que de modo geral, o que eu recomendo, além disso, né, de você saber mesmo a estrutura por completo, é você estudar as competências, né, 5 competências da redação do Enem e fazer a redação, como eu falei no início do vídeo, porque é muito importante e você precisa treinar, você precisa fazer a redação, porque só assim você vai ganhando prática, experiência e vai ganhando mais bagagem, né, de conhecimento e de certa forma você vai ganhando muito mais confiança também, né? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixe nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.